Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. E aí, como você está hoje? Trabalhou muito? Não, eu cheguei faz 8 dias já. Sim. Você estava onde mesmo? Eu estava na Finlândia. Ah, na Finlândia. E você é do Haiti, né? Sim, eu nasci no Haiti. E já está no Brasil há quanto tempo? Eu cheguei quase fiquei um ano fora, né, na Finlândia. Mas no total, 12 anos. Chegou Sim, bem nova, né? sim, eu cheguei aos 20. Uhum. Depois o Depois do quê? terremoto. Ah, tá. Eu lembro aquele terremoto. Você estava lá Sim, naquele terremoto, não? sim, eu estava. Mas eu não estava lá na capital. Eu não Sim, estava lá no epicentro, né? Que eles dizem. O sim. epicentro estava mais na capital. Eu não estava lá. Mas a sua casa foi abalada? Não. A gente sentiu. Eu moro a última cidade do Ah, tá. Haiti. Mas a gente sentiu o tremor. Mas Sim. aí não ficou. Não abalou muito Não lá. Mas causou eu danos, né? senti o tremor. Não. Sim. E você hoje mora em que cidade aqui no Brasil? Eu tô em Santa Catarina, Chapecó. Tá ok, Rose. Então você é muito bem-vinda aqui no nosso canal e agradeço por estar compartilhando com a gente as suas experiências. E fique à vontade, então, para se apresentar para as pessoas e, e contar o seu relato. Aí eu vou anotando aqui algumas coisas para no fim a gente conversar sobre, desenvolver alguns temas aí relacionados com suas experiências. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, quando eu entrei em contato com você, eu queria. Tem vários canais, né? Mas aí eu falei, não, eu acho que eu vou entrar, eu vou começar a contar no teu, né? Porque os outros têm mais um tema específico, né? Para Hum, EQM e essas coisas. é. Mas aí eu conheço o teu canal lá na Finlândia também. Tá. Estou lá, aham. Você conheceu o nosso canal quando estava lá, na Finlândia? Quando eu estava lá. Hum, Quando eu estava na Finlândia, porque tudo começou, parece, bastante coisas aconteceram lá, né? Parece que eu tive que ir lá, para lá. Eu sim. tinha que ir para lá. Quando eu entrei em contato com você, para começar mais a falar, eu sempre soube que eu tive um desmaio quando eu era pequeno, perto dos 4 aninhos por aí. Hum, Minha mãe falou que é uma crise de verme, até eu pesquisei, né? Que é verminose, uma coisa assim. E aí, eu tive essa crise, mas eu lembrei, porque sempre as minhas primas, a minha mãe falava, você desmaiou, e tu estava indo para a escola, aí tua mãe saiu quase pelada na rua, pedindo ajuda, essas coisas. Sempre estava na minha cabeça, mas o trecho que eu lembrei é que eu estava esperando minha mãe mesmo, se arrumando para ir para levar a gente para a escola, porque eu tenho uma irmã gêmea, mas a irmã gêmea não sei aonde que ela estava, só eu me lembro. Eu me uhum. lembrei que eu estava na cama, eu só encostei na cama, tipo, queria deitar, uma coisa assim. Aí, de repente, eu não lembrei mais nada. E aí, depois, só as pessoas, só a família, né? Só falando que houve isso ou aquilo. E aí, quando eu entrei em contato com você, tudo isso estava na minha cabeça. Ficaram na minha cabeça, mas eu nunca perguntei para minha mãe. Aí, Hum, depois
eu entrei em contato com você, eu falei, se eu vou falar sobre isso, eu vou perguntar, para ter certeza, né? Aí eu perguntei, mas sabe, tá voltando no passado, né? Aí ela começou a fazer pergunta, mas por que tu quer saber isso? Sim, foi isso mesmo, mas por que tu quer saber isso? Mas eu falei, não, não foi nada, só eu queria perguntar, né? Mas aí ela falou para mim que sim, que eu desmaiei mesmo. Eu acho perto dos 4 aninhos mesmo, que eu desmaiei. E aí ficou, sabe aquela espuma, né? Eles falam que é a espuma, boca espumada, eu acho, uma coisa assim. Aí falou que saiu pela boca, pelo nariz também. Aí ela se assustou, né? Imagina, né? Uma mãe. Aí se assustou e ela falou que depois que me levou no médico, que eu perguntei, né? Que faz um mês, né? Faz muito tempo, mas já faz um mês que eu perguntei, aí ela falou que sim, que me levou no médico, o médico falou que era uma crise de verme. Sim. Aí depois que ela me falou, eu fui lá pesquisar para ver se era algo grave, porque a gente não sabe, né? Aí, quando eu pesquisei, eu ouvi que sim, poderia ser algo bem grave, que até às vezes mata. Já soube de casos de morte mesmo, né? De crianças que têm esse tipo de problema. Aham. E aí, quando ela me falou tudo isso, quando eu pesquisei, na verdade, e ouvi tudo isso, aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu morri naquele dia mesmo? Porque eu não me lembro que eu fui. Essa é uma experiência, talvez, mas eu não tenho nada de lembrança. Sim. Até hoje. Se eu herdei alguma coisa, essas coisas que eu vou contar depois de premonições, de sonhos, mas na família todos nós temos. Mas sonhar, para sonhar todos nós. Mas na Finlândia, o que aconteceu esses últimos meses comigo lá, talvez é algo que eu estou descobrindo agora. Aí, por isso, até eu perguntei para ela para saber alguma coisa a mais, né? Mas aí, eu assisti no teu canal, na página, um relato. Eu assisti, eu não sei se eu tinha anotado o nome dele. Eu me lembro naquele dia tu quis colocar o teu chapéu de cowboy, uma coisa assim. Franz Rommel. Franz, Foi a entrevista de Franz. Sim. Quando ele falou que os espíritos se trocam, às vezes tem alguma mudança nas crianças, aí às vezes os pais nem percebem. Às vezes eles se trocam, às vezes ou alguma coisa acontece, aí me faz pensar. Eu falei, será que alguma coisa aconteceu comigo? Que pode ter dado origem a esses fenômenos, essa sensibilidade, né? Sim. Aí me fez pensar bastante nisso, quando ele falou. E aí, outro relato também, eu acho, no teu canal, é quando... Eu não me lembro dela, mas aí ela... Que é uma senhora, eu acho, de Rio de Janeiro, que o marido era alemão. Marido... tá. Aí falou, quando o marido faleceu também, veio pedir ajuda, tal, que levou o marido, tal. Mas aí, ela falou a infância, sim, ela falou da infância dela, que quando aos 9 anos que lembrou, tal, quando eu estava doente. Aí me fez pensar. Aí eu pensei, nossa, são algumas coisas, eu consegui encaixar o que poderia ter acontecido comigo aos 4 aninhos, né? Aí, depois disso, eu não me lembro muitas coisas da infância, mas tudo começou na adolescência agora. E aí, na adolescência, era assim. Se eu não queria ir a algum lugar,
eu sentia, tipo, intuição. Algo dentro de mim falava para mim, não é para ir. Não era vozes, porque eu não escutava no ouvido nada, ninguém falando no meu ouvido. Em mim mesmo saía, não é para ir, tu não vai. Aí um dia eu testei. Um dia eu falei que eu vou, porque na minha cidade acontecia futebol de rua. E aí, um domingo, eu quis ir lá ver. A gente não participava, porque na igreja não podia ir em qualquer lugar. Sim. Mas aí eu escutava, aí eu falei que eu vou lá ver, eu vou lá. Eu vou lá ver como que é, porque o som era muita música, essas coisas à noite. Aí eu falei que eu ia lá, mas aí eu senti algo em mim dizendo que não era para ir. Mas aí eu falei que eu vou testar. Eu fui. Quando eu cheguei, eu nem tinha chegado, porque era perto da casa que eu morava. Nem cheguei nem à metade do caminho, virou meu pé. Quando eu virou meu pé, eu falei, ok, eu entendi, porque eu queria testar. Eu queria testar, né? Aí eu voltei. Outra vez também aconteceu, eu falei que eu ia testar também, aconteceu. Eu estava com algumas amigas na praça, e eu não queria ir. Elas falaram, vamos. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um moço que queria conversar com a gente. Imagina, né? Moça ali na rua no domingo. E aí elas correram. Eu não corri, eu fiquei caminhando. Aí o cara viu que eu não dei bola, pegou alguma coisa que estava na mão dele e jogou em cima de mim. Aí quando eu joguei, eu falei, tá. Eu falei que eu entendi. Eu falei, a gente não quer aprender, né? A gente quer... quando acontece alguma coisa, aí a gente... A gente acredita. Mas aí eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais quis arriscar, não, né? Nunca mais, porque é bem perigoso tudo isso, né? Outra coisa... Sim, aí, antes de vir para o Brasil, eu sabia que eu ia viajar, mas não sabia no que país, porque tudo vem através do sonho mesmo, né? Eu não sabia se era o Brasil. Eu queria muito entrar no exército, era meu sonho. Era até hoje, se eu pudesse, eu acho que eu entraria. Eu me alistaria, né? Mas aí eu não sabia se no Brasil estrangeiros não podia, né? Se alistar. Mas aí eu vim para o Brasil. Em 2010, eu entrei no Brasil e não foi uma viagem legal, uma aventura sim. Sim. Mas eu estava preparada, porque eu sou assim. Se eu não recebo tudo através do sonho, tudo vem. É a intuição mesmo. Sim. Tudo vem. Eu sinto, eu sei que vai dar certo. É algo bem diferente, é algo bem forte, né? De mim mesmo. Eu acho que fica bem melhor. É melhor para mim quando eu sinto, quando eu venho através do sono, porque o sono pode ser qualquer outra coisa. Quando eu sinto, fica bem melhor para mim, porque o resultado eu não tenho dúvida, eu não vou ficar procurando por resposta. Então, quando eu cheguei no Brasil, antes de chegar no Brasil, eu fui roubada, né? No caminho que eu passei. Eu fui roubada. E aí, quando eu entrei no Brasil, eu estava num ônibus para chegar na cidade que eu morava, mas é tudo Santa Catarina ainda. Quando eu cheguei lá, eu estava dentro de ônibus, uma noite antes da viagem, eu sonhei, 2 dias antes,
da viagem, eu sonhei que eu tinha perdido a minha mala. Mas na viagem, no caminho para chegar no Brasil, eu perdi uma bolsa. Tinha meus documentos, tudo. O que me salvou, meu passaporte estava no meu casaco que eu estava usando. Mas aí, aquele sonho lá, eu já estava no Brasil, eu vi que eu tinha perdido a minha mala. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, tá, um sonho, eu sei que é um aviso, tô na boa. Viajei, eu estava no ônibus, não me lembro na cidade que o ônibus parou. Quando eu estava no ônibus, eu só levantei e fiquei de pé, porque era muito tempo sentado. Eu fiquei muito tempo sentada, aí eu levantei, eu fiquei de pé. E aí, o ônibus parou, e não tinha muita gente no ônibus. E aí tinha uma senhora que desceu. Eu vi, a senhora desceu, deram as malas para ela, tal. Mas aí na hora começou na hora. Eu senti algo me dizendo desce no ônibus. Aí fiquei na minha, eu falei, não vou descer porque eu não quero descer. Eu fiquei, parece umas 3 vezes assim, aquela sensação, tem que descer, desce. Eu não desci. De repente eu senti uma coisa me empurrando. Me empurrou. É algo, não dá para explicar. Me empurrou mesmo, mas eu não senti mal, nada. No jeito que as pessoas falam, às vezes, espírito, sentia mal, não é nada disso. Só eu senti um empurrão mesmo. Aí, que eu fiz? Eu desci. Quando eu desci, a minha mala estava do lado da senhora. Aí, eu perguntei, eu falei, mas porque eu já sabia falar, né? Eu falava português, então eu consegui. Qual a língua que se fala no Haiti? Falam crioulo e francês. Ah, tá. É porque é América Central, né? E aí, eu desci, eu falei para a senhora, mas é a minha, essa mala é minha? Ela falou, não sei. Quando ela falou que não sabe, eu falei, não, como ela não sabe se dá do lado dela? Ou ela não viu? Aí eu chamei aqueles ajudantes, aqueles meninos que ajudam, né, no ônibus. Eu falei, essa mala é minha? Aí ele falou assim, e perguntou para a senhora, a mala não é da senhora? Aí ela falou que não. Aí me pediu para ver o bilhete, né, o papel que eles dão, né, para a passagem. Enfim. O controle, né? Controle. Aí ele olhou e viu, eu pedi desculpa e colocou. Eu falei, não, eu não falei, não acredito, né? Mas aí eu fiquei pensando, nossa, eu não sei se eu falei obrigado, né? Mas é algo, sabe? Eu falei, nossa, porque esse empurrão, né? A primeira vez que aconteceu um empurrão, primeira vez, mas já aconteceu comigo que eu ia cair. Na adolescência ainda, eu fui colocado. Eu ia cair numa fossa, eu fui colocado do lado da fossa. Eu não pulei, eu não ia conseguir pular porque era para eu descer direto, reto. Não tinha como eu pular. Eu fui colocado do ladinho, bem certinho. E aí, naquela época, uma tia minha que estava lá em casa. Aí eu chamei ela e ela veio. Porque você ficou pendurada na beira da... Sim, porque era terra, aí eu fiquei pendurada, eu senti, eu estava querendo descer ainda, aí eu fiquei me segurando, aí eu chamei ela estava lá, a única pessoa que estava em casa naquele dia. Aí eu chamei, e aí quando todo mundo apareceu, uma prima minha também falou que tinha sonhado com isso. Foi? Que você ia cair? Não, ela falou que sonhou, mas não falou que sonhou, tipo, eu mesmo, mas ela falou que sonhou com isso. Mas aí até hoje eu nunca perguntei como que foi o detalhe do sonho. Né? Agora eu pergunto, quando alguém fala, eu sonho contigo.
Aí eu falei, eu pergunto, mas na época eu não perguntei como que foi. Só ela falou que sonhou com a cena. Não quer dizer que me viu, mas falou que sonhou com isso. Só assim ela falou. Sim. E aquele lá, e no ônibus também. O ônibus foi um empurrão. Mas naquele dia lá, eu não senti ninguém me pegando também. Mas eu sei que eu não pulei. Eu não ia conseguir pular, não sabia se eu ia cair também. Mas eu sei que eu fui colocado mesmo. Fui colocado do lado. E ainda, naquele dia, tinha alguém em casa também para vir me puxar também, porque era grande também. Você não ia poder sair de lá sozinho, né? Eu não ia poder. Não ia poder sair. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu continuei sonhando com muitas coisas que foi um aviso mesmo para mim. Coisas que poderia ser... Eu sei que poderia ser muito... Que poderia marcar a minha vida, né? Coisas tristes também, mas foi um aviso. Eu vi tudo no sonho também. Aí eu podia tomar uma decisão antes de tudo acontecer. Mas aí, por exemplo, quando eu tive o meu filho, eu sonhei antes que eu ia ter ele. Que ia Antes ser de menino. engravidar? Engravida ainda. Sim? Ia ser um menino. Eu vi como ele ia, como a aparência, tudo. Eu sabia como ele ia vir. Ele é bem parecido também comigo. Eu sonhei, eu fiquei tranquila. Eu já sabia que ia ter um menino pronto. A minha filha também, que foi a mais misteriosa, né? Porque eu demorei para engravidar, depois do primeiro. E aí eu tentei fazer tratamento. E aí um belo dia, aí eu comecei a conversar, né? Assim, sozinha, né? Eu poderia ter, mas eu não sonhei, não sabia se ela ia ser menina, né? Aí eu perguntava, faz um favor, não sei, pro universo, me faz um favor, eu queria ter mais um filho. Todos os exames deram um positivo, não tendo nada, o que está acontecendo, né? Mas aí logo ela veio. Logo ela veio, mas eu não vi ela, só percebi que ia ser uma menina por causa dos sintomas, porque no primeiro eu não tive nada, nela eu comecei a ter sintomas, então eu falei que só pode ser uma menina, porque... E aí veio a menina. Mas o mais engraçado nela, eu passei por muita dificuldade com ela. Não é uma gravidez de risco. Só ela era muito grande. Os médicos me deixaram na mão, não queriam fazer parto. Sim. Me falaram que tinha que ser cesárea, porque senão ela não ia nascer bem, ela poderia ficar presa, mas aí eu fiquei firme, porque, sabe, a ligação de mãe e filha, né? Mãe e filho, isso é muito forte. Então eu sabia que eu estava bem, eu sabia que ela estava bem, eu sabia que ia dar tudo certo no final. Eu não sonhei durante a gravidez inteira. Eu fui sonhar com todas essas dificuldades, né? Quase eu não dormia mais à noite. Eu fui sonhar, eu acho, uma semana antes do parto. É o que eu vi. Eu falei sonho, porque o que eu vou contar depois, que aconteceu na Finlândia, eu não relaciono mais com sonho. Porque eu dormi, eu vi as cenas. Mas aí tem duas coisas que aconteceu agora em agosto, antes de voltar para o Brasil. São coisas, não foi sonho, eu tenho certeza, porque foi de dia. Eu estava prestes a acordar. Então, uma semana antes do parto dela, eu sonhei, eu vi a cena inteira. Todas as pessoas, tudo. Só o médico eu não vi, porque eu não sabia quem ia fazer meu parto. Eu vi as meninas, porque eu trabalhei
Eu trabalhei no pré-parto naquela cidade também, por 22 dias só. Então, eu conheci essas meninas, mas não eram, tipo, amigos, não, amigas, né? E não, a gente não trabalhava no mesmo turno. Eu era de manhã, Você é técnica de enfermagem, né? técnica de enfermagem, sim. Uhum. E eu vi a cena, eu vi essas meninas. Eu vi elas, porque eu não tinha como saber quem, quando eu ia entrar em trabalho de parto, se era o plantão dessas meninas. Eu também, eu não tinha contato delas, não tinha como saber. Então, cheguei, eu vi tudo isso, eu vi elas me recebendo, eu vi 3 delas, não, duas delas eu vi no sonho, aí que correu tudo bem. Quando eu cheguei, eu vi as duas mesmo, elas vieram me receber na Quer dizer que porta, no seu sonho o parto acontecia naturalmente e tudo dava certo. naturalmente, sim. Aí eu vi elas, sim, no meu sonho, eu vi as duas no meu sonho, que eu ia até a neném, eu cheguei no hospital, e aí elas duas vieram me receber. Então, aconteceu a mesma coisa quando eu cheguei no hospital. Uhum. Eu entrei em trabalho de parto, aí quando eu cheguei lá, eu vi as duas vieram me receber, aí elas falaram, nossa colegas, porque eu passava plantão junto com elas, ela no outro turno. Aí a gente se complementava só. E aí aconteceu assim, da minha menina. Mas aí ela cresceu, aconteceu o parto normal, bem, nasceu mesmo com 4 quilos, quase 5, Enorme. 4 quilos com 495, eu acho. E aí foi tudo bem, né? Graças a Deus. Mas aí eu sabia que a gente estava bem, aí eu não aceitei a cesárea, né? E aí ela nasceu perto ali, no outro ano, começou a pandemia, né? Eu sonhei também com a pandemia, mas eu não sabia se ia ser pandemia, porque já estava na Itália. E aí eu pensei, alguma coisa vai ficar na Europa, essas coisas, era da China. Não pensei que ia vir logo, né, para o Brasil. Eu sonhei, eu vi que tinha caído uma bomba na cidade que eu estava morando. Porque eu não morava nessa cidade que eu estou agora. Eu vi, caiu uma bomba. Depois que caiu a bomba, a fumaça era bastante fumaça. Aí eu peguei, eu falei para as pessoas, eu pedi para eles se protegerem com Máscaras? mas não era máscara, porque eu não sabia se ia ter máscara também. Mas é tipo, sabe aquele lenço, acho, é lenço, né? Sim. Aí eu amarrava no meu rosto, aí eu falava, como era a bomba que eu vi, eu falava para todo mundo, fecha as portas, coloca a roupa para a fumaça não entrar dentro de casa. Aí eu vi assim, eu estava ajudando as pessoas. Eu contei para algumas pessoas esse sonho também. Aí eu estava ajudando, as pessoas estavam ajudando. Mas, infelizmente, não consegui ajudar muito na pandemia. Porque naquela cidade lá é bem complicado. Eu trabalhei naquele hospital, mas eu não consegui mais voltar a trabalhar. Quando eu trabalhei lá, eu trabalhei como estrangeira, né? Que era haitiana. Mas quando eu me naturalizei, tudo bem. Quando você é estrangeira, sempre vai ser estrangeira. Não importa. Mas aí, eu acho que poderia ter um pouco de respeito, né? Também, se você se naturaliza ou se não vale nada. Então, eles falaram para mim, no sistema deles, eu sou como estrangeiras, eles não contratam mais estrangeiros. Então, eu fiquei, é um motivo que me leva a ir para a Finlândia.
Então, eu fiquei revoltada. Eu consegui entrar no hospital, eu fui trabalhar, depois desse sonho, eu fui trabalhar numa empresa terceirizada da prefeitura na UTI Covid. Sim. Então, eu ajudei lá, mas não foi tão legal também, não continuei. Mas aí, enfim, deu tudo esse horror, aí eu me senti meio, sabe, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar os outros, aí isso mexeu muito comigo. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas para ver aonde que eu posso ir. Eu estava tentando, eu não queria mais ficar no Brasil, não queria mais ainda ficar naquela cidade também. Mas aí, como eu era casada, tudo isso muda, né? Porque não é assim, alguém vai sair também. Alguém que não te entende, né? Também, que não concorda com você, nunca vai aceitar, né? A sua decisão. Então, o que eu fiz? Mas sempre vem aqueles... sempre vem sonhos, sempre vem avisos, essas coisas para mim, mas às vezes eu não dou bola também. Às vezes eu deixo acontecer, eu falo, é só um sonho, foi só um sonho. Mas eu sei que não foi. Depois ali eu fiquei muito tempo parado, sem trabalhar, tudo. Aí eu consegui um emprego antes da viagem. Eu sonhei com algo do emprego, tal. Eu sonhei com um assassinato, porque tudo isso aí vai começar para contar tudo todos os acontecimentos da Finlândia, né? E com um assassinato, que eu não entendo esse sono, tem sono, é muito horrível, a gente não, parece que não está preparada para essas coisas. Aí, quando eu sonhei, lá eu trabalhei no Home Care, era um lugar muito bom de trabalhar, o paciente era adulto, eu gostava de trabalhar lá, eu também dei bem com toda a família também lá. E aí, quando eu sonhei, eu falei, puxa vida, eu sei que vai acontecer. E foi bem na pandemia, né, também. E aí, o meu sono foi bem estranho. Eu não quero relacionar com a morte dele também, do paciente, mas foi bem estranho. Aí eu sabia que algo ia acontecer. E aconteceu. E o paciente faleceu. Depois que faleceu, eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí eu fiquei sem poder fazer nada. Eu estava tentando fazer bicos para tentar ter um dinheirinho, né? Porque a gente não dá para ficar sem fazer nada, né? Porque eu tenho uma história bem triste mesmo, que são histórias que nem dá para nem comentar, né? Nos relatos ali. Mas aí, depois que o paciente faleceu, eu comecei a fazer esses bicos. Aí eu pensei, nossa, não vai dar, né? Eu precisava fazer alguma coisa, ter um emprego fixo, eu tenho uma vida melhor também, porque eu não gostei também do hospital dizendo que, você é estrangeira, não vou contratar. Mas aí eu fiquei pensando, mas puxa vida, se eu fosse em qualquer outro país, isso não ia acontecer comigo, ainda com a cidadania. Aí eu fiquei revoltada, eu falei, isso aí eu não posso aceitar. Então, eu falei que eu ia para o Canadá estudar. Então, foi tudo programado para ir. As crianças também tinham passaporte. Depois disso, o meu ex, porque eu divorciei lá na Finlândia ainda, aí ele não queria, não queria. Eu falei, puxa vida, eu estudo nunca é demais, e ainda um lugar que poderia me dar oportunidade. Eu sei me virar em inglês, eu falo francês,
E aí não tinha porta para barrar para mim. Eu falei, e o seu marido é brasileiro ou ele é do Haiti? Brasileiro, da região, Santa Catarina. E aí eu falei, puxa vida. Mas aí tive um momento que ele concordou, depois não quis mais. Aí nesse período que ele concordou, então aconteceu o que tinha que acontecer, né? E aí eu falei que eu ia para a Finlândia, porque do Canadá não deu certo. Ele falou que as crianças não iam comigo também, não iam comigo. Então eu resolvi ir para a Finlândia. Até hoje eu não estou conseguindo entender por que na Finlândia. E eu não sei se o Canadá foi só aquele papo do Canadá para me levar até a Finlândia. Porque a Finlândia fala 2 línguas que eu não sei falar, só fui fazer as aulas lá. No Canadá, eu ia ter o francês, eu ia ter o inglês, que eu sei me virar. Mas aí eu falei que eu quero resposta. Mas quando eu cheguei lá, eu cheguei grávida. E aí, não passou muito, eu não sonhei com toda essa cena. Quem foi que sonhou foi a minha mãe. Ela me ligou e me falou que sonhou que eu já estava, que eu tinha ido, que eu estava subindo no avião e alguém falou para ela que só ela que vai. E ela falou para mim. Quando ela me falou, eu me lembro uma noite, eu cheguei até, eu chorei no banheiro, eu falei, é o recado, né? Eu sei que as crianças não vão comigo. Eu já sabia que não, as crianças não iam comigo. Então, eu fui. Não deixou também, não deixou, aí eu fui. Foi sozinho? Fui sozinha. Quando eu cheguei na Finlândia, alguns dias depois, que eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Porque aí começou as coisas, né? Mas aí, quando eu cheguei na Finlândia, eu já tinha feito o primeiro ultrassom. Mas aí eu recebi o mandado que ele me processou, né? Para cá, para a Finlândia. Mas aí a gente não vai entrar no assunto, né? Certo. Mas aí, quando eu recebi tudo essas informações, todas essas mensagens, isso mexeu comigo. Mexeu, e nem sabia se a bebê tinha alguma coisa também. Porque o ultrassom que eu fiz era um ultrassom bem simples para ver quantas crianças que tem. O primeiro ultrassom. Não dá para detectar nenhum problema ainda. Né? Não é morfológico, não. E aí, quando marcaram um morfológico para mim, antes de marcar, aí começou o meu pesadelo. Depois que eu recebi o mandado do processo, eu passava a noite inteira acordada. Por isso, quando eu sonhava, eu tinha certeza que foi um sonho, porque era tipo 15 minutos, meia hora de sono, talvez. Aí eu sonhei, eu estava no barco. Mas o barco que eu vi lá no Haiti, que eu me vi no barco, numa cidade que eu nunca fui, eu sempre passei na estrada, tem mar, eu nunca entrei nessa cidade para visitar, eu vi que eu estava no barco, no mar, nessa cidade, e aí não tinha tempestade nenhuma, mas só o barco quis naufragar, assim, começar a girar do lado. Eu fiquei segurando nas cordas. Mas aí sacoalhou, ficou nos 2 lados. Aí fiquei segurando. Mas aí, tentando me derrubar no mar. E aí, eu fiquei segurando firme até tudo acalmou. Aí eu não conheço nem Porto naquela cidade. Só eu me vi descendo o barco e aí eu acordei. Uhum. Quando eu fiquei pensando, mas
o que quer dizer isso? Porque às vezes eu interpretava meus sonhos. Eu sonhava, eu sabia o que quer dizer. Mas naquele dia lá, com tudo isso que estava já começando a acontecer comigo lá, eu não consigo interpretar. Aí eu fui procurar, eu fui no Google, eu fui no YouTube para achar alguma coisa relacionada a esse sonho. Eu não achei nada. Eu achei alguma coisa, mas não tem nada a ver com tudo que... não é junto. Eu achei alguma coisa com mala agitada, mas eu não vi o mala agitada. Só eu vi o barco, eu dentro, tentando me derrubar. Eu segurando. E você não sabia o que é que mexia com o barco, né? Já que não tinha tempestade. Sim, ele só me via dentro também. E só eu que estava lá. Eu estava sozinha lá. E aí, quando eu cheguei, quando eu acordei, eu fiquei pensando, o que será, o que é? Aí eu comecei a pesquisar, mas não achei quase nada relacionando ao sono. E aí, uma semana antes, marcaram para mim ultrassom numa clínica privada. Mas essa clínica eu tinha que ir sozinha. Mas lá em Helsinki, a capital da Finlândia, é tão grande. Às vezes eu estava sozinha também, eu não conseguia achar. Eu sempre fui com meu celular GPS para tentar achar, mas eu não achei naquele dia. Eu cansei de tanto caminhar, eu falei, eu vou voltar. Eu voltei. Naquele mesmo dia lá, tinha um motivo para não achar. Porque eu ia ter uma escolha a fazer. Porque, assim, naquele dia lá, na Finlândia, tem direito de aborto, né? De tantas semanas. E ainda quando uma criança vai nascer com deficiência, com algo que a mãe pode escolher o que fazer. Mas aí, bem naquele momento que eles poderiam perguntar para mim, ou falar para mim, para ter uma escolha, eu não achei a clínica. Quando eu fui para fazer o ultrassom, já tinha passado tantas semanas para sequer o médico abrir a boca para dizer, você vai ter que fazer uma escolha. Então, foi bem assim. Quando eu cheguei para fazer, na segunda vez, marcaram de novo para mim. Eu cheguei na clínica e a enfermeira falava francês, começou a conversar comigo. Lá na Finlândia, as enfermeiras trabalham também, eles têm uma especialização que nem os médicos. Eles podem se especializar no qualquer tipo do ultrassom, de qualquer parte ali da medicina. Então, essa enfermeira começou a fazer ultrassom. Aí, quando começou, eu vi que tinha algo errado. Viu que tinha algo errado, ele falou, espera um pouco, eu vou chamar a doutora. Você estava com quantos meses de gravidez? Eu estava com 5. O morfológico geralmente é 5. Mas eu cheguei na Finlândia com 3 meses. Bem no começo, assim. E aí, quando a médica fez, aí ela estava falando em inglês, aí eu comecei a tremer, porque eu me lembrei daquele sonho também. Aí eu comecei a tremer na maca, aí a enfermeira começou a falar em francês comigo, tal. E aí eu falei, aí eu vi, tem tudo a ver com sonho, né? Eu perguntava para mim, eu não acredito. Aí ela mexia no meu ombro, tal, dizendo, a gente vai tentar te ajudar, tal. Mas aí uma coisa que ela falou assim, que pena, né? Não dá para abortar, porque já passou. Eu falei, quando ela falou isso, eu falei, sim.
Por isso, então, eu não achei aquela clínica antes. Porque eles iam perguntar para mim. E aí é uma escolha, eu ia ficar, sabe, eu ia ficar pensando, o que eu vou fazer? Eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Mas aí, eu acho que Deus me poupou para nem sequer alguém falar para mim, me perguntando, para isso não me abalar mais, né? Porque, pensa, né? E aí, marcaram para mim o ultrassom num hospital mesmo, maternidade. E quando eu cheguei lá, quem também, eu acho que Deus colocou gente no caminho, né? O médico falava francês também, quando eu cheguei lá no hospital. Uhum. Então, não precisava nem intérprete. O médico estava falando direto comigo. E aí ele explicou tudo. Fez ultrassom, falou que é algo grave. E aí eu tremia, só tremia. E aí eles falavam para dizer para mim, tá tudo bem? Eu falava, sim, tremendo. Mas eles entenderam, né? E aí encheu a sala de gente. Nunca vi tanta gente na minha vida assim. Encheu a sala de gente. É tudo, pediatra, é tudo. Aí o médico pediu para fazer a amniocentese, que eu nunca fiz nada disso na minha vida. Então, essa menina, eu fiquei pensando, ela me tirou no Brasil naquele momento também para uma experiência na Finlândia, e agora? Eu sei que eu recebi bastante crítico, bastante gente me criticando, mas aí, com a experiência que eu tive na Finlândia, eu posso entender porque essa criança veio. Uhum. Eu não posso ter raiva, eu tentei fazer de tudo para me sentir, tipo, para vingar, vamos dizer, de tudo, mas eu não consigo. Então, eu entendo hoje por quê. Porque ela veio. Ela veio para alguma coisa. Eu falei, eu fui para uma missão, a missão não acabou, foi interrompida. Então, eu estou sempre pronta. Eu falei que eu vou estar sempre pronta para o que vier. Porque quando eu cheguei lá, deu uma doença rara nela. E aí eu relacionei com o sonho, que foi um aviso, porque eu pensei, eu concluí assim, quando eu cheguei bem firme lá no porto, no barco, no sonho, aí eu pensei, é porque eu vou ficar bem. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.